Paz e luz. Aqui Rodrigo Fabiano Alexandre Guimarães, Instituto Mantra, Rua Arapongas, 356, Ponta Grossa, Brasil, Mundo, Planeta Terra. Vamos seguir hoje num estudo de maneira muito simples, porém direto e objetivo, a respeito do que é Deus, Pai que está em secreto, religiões, filosofias. Estamos aqui no nosso cantinho místico, na nossa gruta divina. Estamos aí, Nefertiti, George Adam, xamãs, budismo, tudo tem um pouco. Cristianismo, gnoses, hipercristo, está recheadinho de divindades para criar uma mística nesse ambiente. Sobre questão, por exemplo, vamos falar de algumas questões. Idolatria, por exemplo. Idolatria é uma pessoa que venera um material, né? Seja uma escultura, seja um objeto, seja o que for, seja uma pessoa. Isso é uma idolatria. Você, o indivíduo, o discípulo, a religião, ter objetos sagrados não transforma pessoas em idólatras. Então podemos ter crucifixo, podemos ter menorá, podemos ter livros sagrados como a Bíblia, podemos ter a Torá, podemos ter o Bhagavad Gita. Em si, o objeto em si não transforma a pessoa num idólatra. Temos que ter senso de zelo? Temos. Temos que ter respeito para com os objetos que nos auxiliam numa liturgia, numa oração? Temos. Isto não significa ser idólatra. Ah, tem meu anjo da guarda, sou idólatra? Não, não é idólatra, nem por longe. Ah, eu gosto, tenho afinidade com um anjo tal, sou idólatra? Não, não é idólatra. Ah, eu tenho ali uma estátua de São Francisco, eu sou idólatra? Se você tem como um objeto de conexão para te inspirar a orar para São Francisco, não. Não necessariamente você ter uma pintura, um objeto sagrado na sua casa ou na sua igreja, no local onde você ora, te torna um idólatra. Idólatra é quem venera o objeto em si. Aí sim, é um idólatra. Você pega ali um crânio de macaco de 5.000 anos e começa a orar para o crânio de macaco. Esse fóssil, né? Isso é uma idolatria. Eu acho que está entendido essa parte, né? Eu pego ali uma relíquia sagrada e começo a venerar a relíquia. Não pode, é idolatria. Eu tenho um quadro para me inspirar no cristianismo, do Mestre Jesus, ou do Buda Maitreya, ou do Moisés. Não é idolatria. Não tem problema nenhum. Essa questão do Mestre Moisés e de outros profetas abolirem imagens, ele tem os seus fundamentos. Quando o Antigo Egito, por exemplo, já estava com determinada negatividade, vamos dizer assim, no final do seu período, Moisés, para preservar as pessoas, instituiu as leis que naquele momento eram impecáveis. Nessa questão aí de não terás diante de mim ídolos, né? Está corretíssimo. Naquele contexto específico. Então toda lei tem a sua durabilidade. Então para aquele momento específico está perfeita a lei de Moisés. Ele está preservando as pessoas de entidades. Isso ocorre, por exemplo, no hinduísmo. Se uma entidade lhe pede comida, é uma entidade, não é uma divindade. Então há de que se ter aí um bom senso e uma consciência para saber discernir o que está errado, o que está certo. Então uma estátua, um objeto sagrado numa igreja, um crucifixo,
um livro sagrado como a Torá, um livro sagrado como a Bíblia, ou mesmo o Bhagavad Gita, Sutras, ele tem que estar consagrado. Quando ele está consagrado, ele é como se fosse um presente ao Mestre Moisés, um oferecimento ao Mestre Moisés, um oferecimento ao Cristo. Então, o próprio Mestre, né, através das suas capacidades divinas, protege. Quando não é consagrado o objeto, pode sim vir alguma entidade e ficar ali, absorvendo energia, pedindo coisas. Aí está equivocado. Aí sim é uma idolatria. Então temos também que saber preservar esses nossos objetos de inspiração, como um livro sagrado. Nós temos aqui a Bíblia no nosso altar. Aqui está a Bíblia. Ela está consagrada, essa Bíblia. Mestre Moisés abençoou essa Bíblia. Então nós temos que consagrar os objetos e entender que ele é apenas um presente, uma honraria. Ele é um oferecimento, algo assim, um carinho, né? De devoção oferecida à memória, né? E à real existência dos veneráveis mestres e das suas doutrinas. Isso não é idolatria. Deus. Recentemente, citei uma frase que é bem interessante para análise e estudo. Querer que Deus esteja dentro de uma religião é apequenar Deus. Então, quando eu falo isso, me refiro a Deus Pai, o Criador. Não estou me referindo a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Estou me referindo a Deus Pai, a Sagrada Trindade. Deus Pai é maior do que as religiões. Podem ver que sempre estão ocorrendo fenômenos religiosos diversos. Assim tem sido. Porque Deus Pai, ele é maior do que as religiões. Então, você dizer que Deus está naquela instituição, naquele lugar, somente é apequenar Deus. É óbvio que Ele está lá, Ele está em todas as partes. Deus é amplo. Então, não é correto ficar dizendo essa religião minha é a religião correta, a dos outros não. Excetuando-se magia negra, né? E cultos perversos, como foi no período de Sodoma, sodomitas, Gomorra com seus gomorritas, onde cultuavam crocodilos e porcos. Então esse tipo de magia negra não é bem-vinda dentro de nossos lares, que nossos leitos estejam purificados de toda influência da antiga Sodoma e Gomorra e de outros locais onde tiveram cultos nefastos, demoníacos, magia negra, culto a Moloch e outros. Tirando essas delinquências religiosas, todas as religiões verdadeiras têm um propósito, têm uma finalidade e um método. E Deus é maior do que todas elas juntas. Não preciso ficar repetindo isso. Então não está correto dizer a minha religião está certa, a minha religião está errada, aquela está errada. Esses conceitos são equívocos. Não servem para nada. Servem para cegar a si mesmo e os demais. Então o correto dizer eu prefiro essa religião por causa disso, 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 tenho afinidade com essa religião. Deus Pai consegue auxiliar qualquer pessoa dentro de qualquer religião verdadeira, que tem uma origem verdadeira, em qualquer local do planeta. Ele se adapta, ele não tem limites nesse sentido. Pela própria sabedoria ser mais ampla, né, do que uma religião. Não está correto dizer que só o catolicismo está correto, ou só a igreja evangélica tal, ou só os budistas estão certos, ou só Hare Krishna, ou só os xamãs. Não é assim que funciona. Isso é uma ilusão. Então são métodos criados para auxiliar as pessoas a obterem o poder divino, a sabedoria divina. Algumas funcionam mais, certo? Dependendo do ano, da época, do período. Outras funcionam mais em outro período e nós devemos estar atentos. Mas, enfim, em síntese, é uma busca pessoal interior. A parte externa não vai trazer benefício para as pessoas assim automaticamente. Há de que se ter uma doutrina, há de que se ter um esforço, há de que se ter um propósito. Tem que se ter um propósito interior e uma prática efetiva diária. Aí sim, vamos ter os resultados daquela atividade. Algumas são mais mentais, outras são mais emocionais. Elas têm diferenças.
umas são mais vitais, preservam mais a vitalidade, enfim, temos religiões para todos os gostos. Então, esclarecida essa parte aí de que Deus é amplo, muito maior do que qualquer religião, estamos aptos a entender que temos que tolerar e compreender as religiões de outras pessoas, excetuando-se magia negra, né? Magia negra leva as pessoas para as infradimensões. Não podem ter nosso apoio e não o têm. Creio que está clara essa parte, que Deus consegue se adaptar, entrar em qualquer religião para aprimorá-la, para auxiliar as pessoas, seus filhos que eles se encontram. Todos são filhos de Deus Pai. Então, Deus Pai tenta auxiliar a todos os seus filhos da face da terra, desde que o procurem. Tem que deixar de ser o filho pródigo e buscar ser um bom filho de Deus Pai. Questão do segundo aspecto de Deus. Como a maioria no Brasil é cristã, vamos falar de cristianismo. Então, fazendo agora esse sutil enlace com o assunto anterior, Deus apoia que a pessoa seja um bom cristão, Deus Pai apoia que a pessoa seja um budista, que busca aprimorar a sua mente. Deus Pai apoia que a pessoa seja de qualquer religião, desde que ela busque o seu autoaprimoramento. Precisa estar todo dia lá na igreja? Não depende da estrutura física. É uma questão interior que cada um deve carregar consigo e praticá-la no seu lar, pelas ruas, no seu dia a dia. Uma questão de transformação positiva interior. Passando então agora ao segundo aspecto, diretamente, disse o Mestre Jesus, encarnado segundo Logos, o Filho, que está presente em outras religiões sob outros nomes: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Invocando agora o aspecto vida do segundo aspecto de Deus, vamos supor que por um instante sequer deixasse de existir o Filho de Deus, a manifestação do segundo aspecto de Deus, em nosso planeta. Todas as pessoas morreriam instantaneamente. Então, quando Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ele está falando sério. Não é a pessoa de Jesus em si, mas a manifestação da vida cósmica. Se o segundo fator, se o Cristo deixa de estar presente em nosso planeta, simplesmente todas as pessoas, estas 8 bilhões de pessoas, morreriam em poucos segundos. Porque o Cristo está dentro de cada pessoa. Pode chamá-lo por outro nome, pode chamá-lo vida, pode chamá-lo Cristo, pode chamá-lo Hércules. O que importa é que seja o Filho do Pai, o que emana de Deus, a força vital que emana de Deus. Possui muitos nomes. Pode chamar Jesus, pode chamar Cristo, Krishna, apesar de cumprir a mesma missão, já não é a vida que nos sustenta aqui, nesta região do cosmos. Então, se Krishna deixasse de existir por instantes aqui na face desse planeta, nós não morreríamos. Vocês conseguem compreender? Porque ele está em outra localidade a emanar sua luz. Podemos aqui ser discípulos de Krishna? Podemos, não tem problema nenhum. É uma energia maravilhosa, salvadora, de igual forma. Não vou comparar mestres, né? Mas é uma energia salvadora maravilhosa, suprema compaixão. Buda Sakyamuni, também de igual forma. Então, numa simples parábola, assim como temos pais, temos um pai maravilhoso, temos tios maravilhosos também. E nessa simbologia podemos entender claramente que esses tios podemos chamá-los de Elohims, veneráveis mestres de luz, mestres autorrealizados,
Podemos ter vários nomes, serafins, devas, mahatmas. Existem vários nomes para essas grande quantidade de divindades que existem. Quando falamos Jesus, São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, estamos falando da manifestação cósmica do nosso Sagrado Sol Absoluto. É a ele que nos referimos quando dizemos que o segundo aspecto de Deus não pode deixar de existir porque nós morreríamos instantaneamente. É ele que nos sustenta. Agora, quanto ao nome que os senhores podem dar a essa manifestação da vida, pode ser Cristo. Vocês podem escolher outro nome, desde que seja aceito pelo Logos Criador, desde que seja feito com carinho, como um filho, que se dirige a um irmão maior, né? Porque o Filho de Deus é nosso irmão maior, vamos dizer assim. A vida é nosso irmão maior. E nós somos parte de tudo isso. Estamos todos unificados nele, como um grande mar. Entendida essa parte também do segundo aspecto de Deus, que é a própria vida, né, e o caminho para o Pai, prosseguimos nesses estudos, nesses dias, que o nosso altar ele está bem representado. Temos aqui o Hipercristo, representando aí o Cristo Galáctico, a manifestação da vida na nossa galáxia, com os braços branquinhos da galáxia, com sua representação na ovelha, amplamente percebida na Bíblia. Temos aqui a cruz de São Rafael, a cruz dos médicos, né? Prateada, né? Cor mercurial. Temos no nosso altar aqui nossa Mãe Divina Cósmica, representando a Mãe Natureza, essa Mãe Amazônia. Temos o fogo, temos o leão de Judá, bíblico. Estamos aqui com a nossa Bíblia. E aqui a ala oriental, com os mestres Sakyamuni, Avalokitesvara, Ganesha, para quem gosta de hinduísmo, nossas chakronas, da magia das religiões amazônicas. Enfim, esse foi o diálogo de hoje, esse foi o trabalho, foi o ensino que eu gostaria de passar para as pessoas, que não adianta as pessoas ficarem teimando que essa religião é melhor que aquela, ou melhor que aquela outra, depende do esforço das pessoas. Não adianta a pessoa ir numa boa religião e ser um mau caráter. Então, acima da filosofia está o esforço da pessoa. A pessoa altamente esforçada, lúcida, e que segue o caminho até a divinização, ela vai conseguir, dentro de qualquer religião, ser um ente positivo, revolucionário, transformador, e vai auxiliar muito a si e aos demais. Se a pessoa não pratica, não adianta religião nenhuma, não vai adiantar nada. Então não existe isso, dessa religião é certa, aquela religião é errada, isso é fanatismo, isso é mentira e ilusão da pior espécie. Então essas pessoas que estão perdidas dentro da ignorância e da ilusão, elas atacam. São pessoas que estão obrando já para o mal. Então elas usam essas palavras como idolatria, como várias outras, hereges, para atacar outras religiões. Por exemplo, pagão. Pagão não é um xingamento. Não é negativo ser pagão, em hipótese alguma. Jesus Cristo não é contra o paganismo. Obviamente que por ser um revolucionário, certamente teria muitos aprimoramentos em doutrina, né? Contundentes, mas Deus não é, Deus Pai nem Deus Filho não são contra o paganismo. Então não é equivocado, não é ruim ser um bom pagão, desde que seja um excelente pagão. O próprio Cristo, recentemente, trouxe um ensinamento de maneira direta e objetiva a esse seu professor, segundo ele mesmo, na face da Terra. Veja, o espírito solar é parte, não é o todo. Então deixamos claro desde já que o culto ao Cristo é o culto a uma parte de uma irmandade maior, não é o todo. O nosso primeiro todo chama-se Sistema Solar.
Nós vivemos dentro do sistema solar. O Sol nos aquece e tem sua função maravilhosa. Qual a simbologia do Sol? A vida. Simboliza o Cristo vivo dentro de nós e fora de nós, de uma maneira ampla, macrocósmica. Porém, não é o objetivo final. Ele não é outro ser. Nós fazemos parte dele. O ser chama-se Sistema Solar, onde o Sol é uma parte fundamental, mantém coesa todo esse grande organismo, mas nós vivemos dentro do Sistema Solar. O objetivo, apesar do Sol ser inspirador e ser objetivo, ele não é o todo, o objetivo único. Todos os entes desse sistema solar, deste organismo vivo, têm suas funções fundamentais, têm seus papéis, fazem parte de um corpo como órgãos. Então temos que venerar e temos que adorar e aprender a sabedoria contida em todo o sistema solar. Nós somos células do sistema solar. Tem pessoas que têm afinidade com o cristianismo direto de Jesus, são células relacionadas ao coração e ao sangue, fazendo uma analogia simples. Mas existem outras partes, como o cérebro, como os pulmões, como os rins, enfim, é uma simbologia do microcosmos essa. E o macrocosmos não é o Sol, é o sistema solar. Este é o indivíduo ao qual nós devemos reverenciar como macrocosmos ou cosmos logo acima de nós mesmos. Tá bom? Então me despeço. Vamos refletir sobre as palavras contidas nesse ensinamento e vamos praticar para que sejamos fortes, saudáveis e sejamos boas pessoas com humildade e simplicidade, porém com brilho e precisão aqui na face da terra. Paz e luz, meus irmãos.